Olá, turma. Aqui é a professora Aline e hoje eu vou falar com vocês a respeito da Península Arábica, do profeta Maomé, a cidade de Meca. Vamos entender isso. Bom, a Península Arábica é uma região de clima quente e seco e o território ele é formado ali por planícies áridas e por desertos com pontilhados ali de oásis. Bom, a civilização árabe e muçulmana ela nasceu nessa Península Arábica, que é uma área extensa banhada pelo Mar Vermelho a oeste, o Golfo Pérsico a leste e o Mar Arábico ao sul. Então, a presença humana arábica ali, ela é muito antiga. Já no século VI, os povos árabes eles viviam assim dispersos por essa península e cada qual com seu líder, seu modo de viver, seus hábitos e costumes. No deserto viviam ali os beduínos, eles criavam animais como camelos, cabras e também eles sobreviviam esses animais eles tinham muita facilidade nesse ambiente porque devido ao clima que contribuía para que eles pudessem sobreviver. E em torno já do oásis já se percebia uma população que era muito mais agricultora, que manejava ali a terra, até porque o oásis ele é uma área fértil que fica ali à proximidade da água, né? E isso contribuía para que a população pudesse fazer esse plantio. E muito do que eles cultivavam era relacionado à palmeira, a palmeira tamareira também, que é um tipo de palmeira africana, cujo fruto é a tamara, além da prática de cereal e outros. Bom, e nos vilarejos ficavam ali os artesãos, os comerciantes que eram formados ali pelos coraxiitas, enfim. E na cidade de Meca, a cidade de Meca ela é conhecida como um centro religioso. Já no século VII, enquanto os povos germânicos estavam ali disputando as terras da Europa Ocidental, a cidade de Meca ela já estava se destacando justamente devido a esse centro religioso, porque eles tinham um templo que era chamado Templo de Caaba, aonde atraía diversos peregrinos para adorar os deuses desse templo. E esses deuses eram cultivados, eles eram atraídos para esta cidade justamente porque havia um investimento muito grande dos comerciantes, dos mercadores, dos coxiitas em relação a esse templo, justamente para atrair esses peregrinos. E esses peregrinos, eles tiravam um determinado tempo, não se conflitavam. No caso, os árabes, eles não se conflitavam justamente para ir a Meca adorar, agradecer, fazer os seus pedidos e tudo mais. Conta-se que dentro da Caaba, dentro desse templo, há uma pedra negra e que essa pedra com o tempo ela foi escurecendo devido aos pecados ali da população. Bom, então a Caaba ela era controlada, né, por esses ricos comerciantes coraxiitas e justamente, novamente reforçando, para atrair esse contingente, até mesmo para movimentar a economia do lugar. Quando se fala de Meca, associa justamente a Maomé, porque Maomé ele nasceu na cidade de Meca e ele foi o criador e fundador do islamismo. Vamos entender isso aí. Meca, o Maomé ele nasceu por volta ali de 570, mas ele ficou uma pequena temporada na cidade de Meca. Logo quando ele perdeu seus pais, ele vai seguir
ele vai ser criado, na verdade, por seu avô ali pelo deserto, né, juntamente com os beduínos. E somente aos 15 anos ele vai retornar à cidade de Meca. Então ele vai começar a trabalhar com as caravanas, vai seguir inúmeras viagens, como Síria, Palestina, e numa dessas viagens ele vai ter contato com a religião monoteísta, como o cristianismo e o judaísmo. Aos 25 anos ele vai se casar com uma viúva chamada Khadija, e nesse casamento ele passa a se interessar assim, mais pela vida religiosa. Então ele começa a frequentar assim, retiros espirituais, ter encontros e conversas relacionadas à religião. E conta-se que até mesmo desses retiros espirituais, ele recebeu o arcanjo Gabriel, e ao qual orientou, né, revelou, melhor dizendo, que havia apenas um Deus, que esse Deus seria Alá. E você sabe muito assim dessas histórias de Maomé, justamente porque não que Maomé escreveu, né, escreveu algo, não, ele não escreveu nada. Você sabe porque nas peregrinações, né, conforme ele foi sendo seguido por suas ideias, os seus seguidores mesmo faziam as anotações, e nessas anotações, após a sua morte, foi reunida tudo que anotaram do que ele falava e montaram o livro sagrado dos muçulmanos, que no caso o Corão ou Alcorão, que dentro desse Alcorão tem aproximadamente 114 suras, ou seja, 114 capítulos e 6.200 versículos. Bom, então ele recebeu, né, essa revelação, confiou nessa revelação e começou a propagar essa ideia de um único Deus, né? Então ele começou a atrair vários seguidores, mas ao mesmo tempo que ele atraiu seguidores, ele começou a deixar os comerciantes, os mercadores da cidade de Meca, os coraxitas, muito incomodados. Por quê? Porque os coraxitas eles eram politeístas, tanto que o próprio templo tinha diversas imagens de deuses, né? E a cidade, a própria economia da cidade se movimentava porque atraía os peregrinos para fazer esse tipo de adoração, contemplar ali os deuses. Então, quando Maomé começou a trazer propagar a ideia de um único Deus, os coraxitas decidiram começar a perseguir Maomé. Então Maomé ele sai de Meca por um tempo, né, assim, um tempo assim, aproximado de 8 anos. Ele se muda para Yatreb, que posteriormente se torna a cidade de Medina, e vai ser reconhecida como a cidade do profeta justamente em homenagem a Maomé. Bom, então Maomé ele vai passar 8 anos nessa cidade, e ali se fortalecendo em termos de religião e ganhando ainda mais seguidores. Então, quando ele decide voltar a Meca, ele vai para Meca para conquistar tanto ele quanto os seus seguidores. Então, ele conquista a Meca, as imagens dos deuses que continham ali pela cidade de Meca foram destruídas, mas se conservou tanto o templo religioso, a Caaba, quanto a Pedra Negra. Bom, então a Meca ela vai se tornar a religião muçulmana, né? É por isso que ela é considerada assim um centro, né? A cidade do templo religioso. Enfim, falando dessa religião que foi criada, fundada por Maomé, o islamismo, há alguns princípios que são determinantes dessa religião, como orar ou então, e acreditar, crer no único Deus, que seria no caso Alá, orar 5 vezes ao dia com o rosto voltado para Meca,
é, dar às necessidades uma ajuda de acordo com o percentual que você ganha, jejuar durante 30 dias, que seria no caso o Ramadã, que é o mês do jejum, e ir a Meca pelo menos uma vez na vida, caso tivesse condições. Bom, com a morte de Maomé em 632, vai haver assim inúmeras disputas para quem para suceder a sua empreitada, melhor dizendo. Então, os califas eles vão ficar, né, nesse intuito de suceder o Maomé. Então, buscando, né, pessoas que pudessem fazer, propagar as ideias que outrora Maomé já estava fazendo. Então, se optou por 4 califas, né? E eram 4 califas parentes de Maomé. E então, em 661, o quarto califa ele é assassinado. E aí, novamente, os muçulmanos, eles precisam colocar um sucessor, porém eles se dividem em relação à ideia defendida que teria que ser um parente de Maomé. Então, havia aqueles que queriam que fosse um parente de Maomé para suceder, né, sucedê-lo, e outros queriam que diziam que não precisavam. E nesse intuito, nessa tentativa de colocar o sucessor, acabou que vencendo um governante da Síria, que não era parente de Maomé. Então, isso gerou para uma minoria um incômodo muito grande. Então, acabaram que se revoltando e essa minoria ela acabou formando uma seita chamada seita xiita, e aonde nessa seita só poderia fazer parte ali da liderança quem fosse os parentes de Maomé. E eles defendiam que esse parente, esse líder, essa liderança, ela tinha proteção divina. Além da proteção divina, eles não se faziam errar e nem muito menos cair no pecado, cair na tentação, justamente porque eles estavam com essa proteção divina. Enquanto que a maioria ela acabou formando ali a seita sunita e acabou se propagando em vários países da muçulmanos. Bom, o que se vê no cenário após a morte de Maomé é a conquista de inúmeras terras, de territórios e conflitos, guerras santas, porque eles não admitiam outro tipo de religião. Eles consideravam que pessoas que tivessem outra religião eram pessoas infiéis, e aí travavam essas guerras, né, que eram consideradas para esse período guerras santas. E diante disso foram conquistando em nome dessa religião vários territórios. Bom, a morte desse quarto califa também fez com que essa liderança, a Omíadas, que era de uma família da cidade de Meca, conquistasse ainda mais porções de terra, e só que eles tinham o interesse de ultrapassar as conquistas além da península. Eles não tiveram êxito quanto a essa ideia, justamente porque eles deram de encontro com os francos, e houve a Batalha de Poitiers, que foi ali por 732, e acabou que eles não tendo êxito na empreitada. Bom, é interessante porque a expansão islâmica ela vai também propagar o comércio, e os árabes eles vão ser intermediários, melhor dizendo, com transporte de produtos como artigos de luxo, especiarias, móveis, e aí eles vão fazer essa intermediação do comércio para com a Europa. Como isso funcionava? Os árabes eles compravam tanto da China quanto da Índia e revendiam para os europeus.
aliás, em escala, vendiam para os italianos e os italianos, por sua vez, vendiam aos portugueses. Né? Eu não sei se vocês recordam ali, até nas grandes navegações, mostra assim, um determinado momento que Portugal já perde o interesse de fazer esse tipo de comercialização com os italianos e de forma indireta com os árabes, porque era o intuito dos portugueses fazer a compra direta na Índia da China. Então, para isso, eles precisariam buscar uma nova rota, porque essa relação comercial se dava ali pelo mar Mediterrâneo. E passar, digamos, na tentativa de, pelo mar Mediterrâneo, na tentativa de comprar direto tanto na Índia quanto na China, poderia gerar um atrito com os árabes. Então eles buscaram, né, uma nova rota e queriam até dar a volta na África e tudo mais para poder ter uma nova alternativa para comprar no Oriente. E então os árabes eles se destacaram, né, nessa questão comercial também, ficou bastante fortalecida para este período. Além do comércio, eles conseguiram promover também a circulação e ideias e conhecimentos, introduziram a bússola, o papel, a pólvora, tudo isso inventados ali pelos chineses, ao qual eles comercializavam. Além também de ampliar o conhecimento nos campos da medicina, da matemática, da química. Isso favoreceu o avanço da ciência em relação à descoberta de algumas doenças contagiosas, como o sarampo, a varíola, enfim. Turma, esse foi o nosso tema de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Pesquisem, estudem mais a respeito, é bem interessante. E fico antenada. Abraços.